Olá, nós somos alunos do IFAC Campus Cruzeiro do Sul. Estamos aqui para ajudar vocês no tema de informação de palavras em português. A gente vai falar da estrutura das palavras. Para começar, a gente vai falar o que é radical. Radical é a raiz da palavra, é aquilo que não se altera. Por exemplo, amor. O radical de amor, a gente pode conjugar ele na primeira, segunda, terceira, pessoa do plural e singular. O ar mesmo, que é o anda, não muda em todas as palavras. Isso é radical. Já o tema é aquilo que dá sentido à palavra, que acompanha o radical. Por exemplo, a matemática acompanha todos os radicais, eles vão formar o tema e dar sentido às palavras. Afixo. Afixo pode ser dividido em prefixo e sufixo. São elementos que acompanham o radical e formam novas palavras. Por exemplo, prefixo é infeliz. O radical é feliz. E o in é o prefixo, assim como desconfiar. No sufixo é algo que vem depois do radical. Por exemplo, feliz. Mente é o sufixo. Confiar é o sufixo. Desinência. Bom, a desinência ela pode ser nominal ou verbal. A desinência nominal ela pode ser de gênero e número. Por exemplo, rato. Ela pode estar no feminino ou no masculino. E ela pode estar no singular ou no plural. Já a verbal, ela pode indicar tempo, modo e pessoa. Por exemplo, o verbo amar, né, passado, que ele fica amável. Bem, eu vou falar sobre o exemplo de formação de palavras prefixal e sufixal. No exemplo infeliz, por exemplo, nós temos radical fel e o prefixo in, fazendo com que a palavra mude de sentido. Porque temos infeliz, aí com o prefixo in fica infeliz, ou seja, muda o sentido da palavra. Isso é basicamente a ideia central da formação de palavras prefixal e sufixal, que eles mudam o sentido da palavra. Outro exemplo é biogênero. Acrescentando o prefixo a, que é de negação, ele fica abiogênero, ou seja, contradizendo o sentido da palavra anterior. Já na formação sufixal, nós temos o contrário, que acrescenta-se no final da palavra, feliz e mente, que é um exemplo de advérbio. E aqui tem meteorito, tem radical meteor, e acrescenta-se o i, que também é meteorito. Bem, vamos falar agora sobre o exemplo de derivação de palavras. Derivação regressiva é quando reduzimos a forma da palavra, transformando ela de classe gramatical, mudando-se a forma dela. Exemplo, o verbo chorar. Tirando a desinência, nós reduzimos ela e ele se torna o substantivo choro. Também como o verbo perder, reduzimos a forma dele e ele muda de classe gramatical, passando para o substantivo. Assim, forma da palavra per. Aqui nós temos a derivação parasintética, que é quando nós acrescentamos o radical, prefixo e sufixo simultaneamente. Exemplo, o radical ao, acrescentamos o prefixo des e o sufixo ado, assim forma-se a palavra desarmado. Também temos outros exemplos, como o radical tarde, acrescentamos o sufixo ec e o prefixo em. Assim também na palavra infeliz com o prefixo in e o sufixo mente. Exemplo de derivação imprópria, que é quando a palavra muda de classe gramatical, porém não muda a forma dela. Por exemplo, a palavra jantar, que é o verbo jantar, porém acrescentando o artigo, ou ele passa para a classe gramatical de substantivo, porém não muda a forma dele. Assim também como aqui nessa frase, nosso viver é bom. Viver, verbo, acrescenta-se o pronome possessivo nosso, e assim ele se torna um substantivo. A composição tem vários processos. Tem o de justaposição e de aglutinação, que são os mais parecidos. Como funciona? A gente pega duas palavras e junta na justaposição.
a gente junta duas palavras sem retirar nenhum fonema, sem retirar nenhuma letra. Por exemplo, na palavra passatempo, a gente tem a palavra passa e tempo, sem tirar nada. Couve-flor, da mesma forma. Na aglutinação, a gente também pega duas palavras. No entanto, a gente tira alguns fonemas dela, algumas letras. Na palavra embora, a gente tem em, boa, hora. A gente tira o A e o H, que fica embora. Na palavra hidrelétrica, a gente tira o O de hidro e fica hidrelétrica. Mas o processo é o de empréstimos lexicais. É bem comum no mundo globalizado que temos hoje a gente se comunicar pela internet e acabar adquirindo termos de outros países, de outras línguas. Geralmente esses termos são do inglês, mas acontece de outras línguas também. Por exemplo, temos a rede social Twitter, que se popularizou, e hoje em dia nós até podemos conjugar. Por exemplo, algumas pessoas falam tweetando, tweetar, colocando a palavra, que é em inglês, em gerúndio e infinitivo do nosso país, da nossa língua. Temos outros exemplos de palavras como site, boy, selfie, replay, hot dog, palavras que são comuns no nosso dia a dia, mas que não são da nossa língua portuguesa.